Galera do Primeirão, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Estou gravando esse vídeo para vocês para falar do nosso conteúdo que nós vamos estudar essa semana, que é a parte de fracionamento de misturas. No caso, esse primeiro capítulo é a parte de misturas heterogêneas, né? Que são misturas que têm duas ou mais fases. Lembrando que fase é aquilo que a gente consegue enxergar e perceber, tá bom? Antes de eu explicar, já queria dizer que eu vou encaminhar esse roteiro para vocês. Se vocês receberam esse roteiro e estão acessando o link que está no roteiro e foram direcionados para cá, eu vou explicar o conteúdo para vocês. Semana que vem vou marcar com o representante de sala um horário para a gente poder bater um papo, ok? E para a gente poder tirar possíveis dúvidas que vocês tenham daqui, beleza? Então, assim que vocês receberem esse roteiro explicativo, vocês vão fazer os exercícios, tá bom? Qualquer dúvida vai ser como se fosse um plantão, beleza? Tirando essas possíveis dúvidas. Bom, bora lá para frente para a gente poder dar sequência. Bom, esse conteúdo que nós vamos aprender agora é fracionamento de misturas heterogêneas, ou seja, são técnicas de separar misturas heterogêneas, ou seja, são misturas em que você consegue perceber mais de uma fase ali, mais de um aspecto, tá bom? O que acontece? A apostila de vocês ela foi muito feliz porque ela separa, usa métodos para separar de acordo com a necessidade. Por exemplo, vocês vão entender. Toda vez que você tem uma mistura heterogênea do tipo sólido-líquido, sólido dissolvido num líquido, como que você vai separar essas duas? A primeira técnica é a técnica da filtração. Galerinha, vem cá. Quando vocês estavam no ensino fundamental e o professor de ciências perguntava assim para vocês: qual a técnica, como funciona a técnica da filtração? Vocês falavam, para separar um sólido de um líquido. Não, a partir de agora não. A partir de agora a gente vai pensar o seguinte: a filtração é para separar algo insolúvel de algo solúvel. Vou repetir. A filtração ela serve para separar algo insolúvel, um sólido, claro, de algo solúvel. Vamos dar um exemplo. Quando você faz café na sua casa e você coloca pó e açúcar e passa por um coador, que é o filtro, o pó e o açúcar que se dissolveram na água vão passar direto pelo filtro, tá? Agora, o açúcar e o pó que não se dissolveram na água vão ficar retidos no filtro. Então, a filtração é para separar um sólido insolúvel, né, de algo solúvel. Então, aqui, o meu sólido vai ficar retido e o meu líquido com a fase solúvel vai passar direto pelo filtro. Legal? Quando nós queremos fazer com que essa filtração seja mais rápida, mais precisa, nós usamos o que nós chamamos de filtração a vácuo. Filtração simples, vantagem dela. Muito simples de se fazer. Você pode fazer na sua casa. Coloca um papel filtro dentro de um funil, bacaninha, filtra. Ok. Filtração simples, muito simples de fazer. Desvantagem dela. Ela é lenta. Vou explicar por quê. Quando você coloca a sua mistura para filtrar, no começo vai que é uma beleza. Só que com o tempo vai acumulando sólido aqui, não vai? E aí a filtração começa a ficar muito lenta, porque você tem apenas uma pequena região para o seu líquido passar, que é esse pedacinho aqui, ó, tá bom? Aí o que acontece? Porque o papel filtro fica na forma de cone, tá vendo? A filtração a vácuo, qual a vantagem dela? O seu papel filtro vai ficar aberto, ó. O seu papel filtro vai ficar aberto. Então, a mistura vai passar por todo o papel, tá vendo? Então, vai poder se espalhar por todo o papel. Então, a minha área de filtração vai ser uma área maior, então ela vai ser mais rápida. Como se não bastasse, o que ele faz? Ele usa uma trompa de vácuo. O que essa trompa de vácuo faz? Quando você coloca isso aqui numa torneira, olha só, e abre a torneira, a água vai fazer esse movimento. Quando a água faz esse movimento da água suga o ar que estava aqui dentro, ó. Então, o ar que estava aqui dentro é retirado, por quê? Por causa do movimento da água que está fazendo esse movimento aqui, ó. A água não vai aqui dentro não, pelo amor de Deus. A água passa direto. Só que ao passar direto, ela cria uma força que absorve o ar daqui de dentro, fazendo com que, não tendo nada de ar aqui dentro, ou seja, vácuo, pressão reduzida, faz com que a reação com a sua filtração seja muito mais rápida. Legal? Perceberam a diferença, então, da filtração comum para vácuo? Bom, vamos falar do outro método. Método de decantação. A decantação funciona assim. Você tem uma fase sólida numa fase líquida. Só que a fase sólida é mais densa, então ela vai afundar. Só que para isso você precisa deixar em repouso e isso vai gastar um determinado tempo.
Então você espera um certo tempo e aí a fase sólida, que é mais densa, vai decantar e a fase líquida menos densa vai ficar em cima. Legal? Vamos supor que você não pode esperar esse tempo. Você usa centrifugação. O que é a centrifugação? A centrifugação é uma decantação forçada. Então você faz um giro, um giro, e vai criar uma força centrífuga. Vamos juntar duas palavrinhas? Centrifuga. Fuga, fugir. Centro. É uma força que foge do centro, ou seja, é uma força que tende a ir para a tangente. Então, quando você faz esse movimento, cria-se uma força para cá e cria-se uma força para cá. Essa força para cá e para cá vai fazer com que o sólido, que é mais denso, vá para o fundo mais rapidamente. Quando que ela é utilizada? Quando você não pode esperar. Quando você pode esperar, é decantação. Ela vai decantar. Só que quando você não pode esperar, você cria esse movimento e esse movimento vai gerar a força centrífuga. É uma força que foge do centro. Centro, foge do centro. Força centrífuga. E aí você acelera o processo da decantação. Beleza? Utilizado geralmente em laboratórios, né? Para separar os componentes do sangue, tá bom? Então aqui, a amostra de sangue, à esquerda foi centrifugada lá, tá vendo? Ficou lá o soro do sangue, beleza? O pessoal de biologia saca muito isso. Bom, agora vamos para mistura heterogênea líquido-líquido. Galerinha, nós temos uma decantação. Aqui eu queria voltar, mas vocês vão entender. Existe uma decantação sólido-líquido por sifonação, decantação sólido-líquido por sifonação e decantação líquido-líquido. Vocês vão entender. Na decantação sólido-líquido, o que acontece? Uma vez que você esperou, né? E a fase sólida foi para o fundo, se você quiser tirar a fase líquida, você usa um sifão. O que é um sifão? Coloca uma mangueira aqui dentro, coloca a outra ponta da mangueira no nível mais baixo, coloca a boca aqui, e suga, igual o pica-pau tira a gasolina do tanque lá do desenho, entendeu? Suga. No que você faz a primeira sucção, aí mergulha a outra ponta da mangueira num ponto mais baixo, igual está aqui, e toda essa água vai sair. Isso nós chamamos de decantação por sifonação. E é usado quando você tem sólido e líquido, tá bom? Então espera a decantação, o sólido vai para o fundo, o líquido fica em cima, aí você usa um sifão e tira o líquido. Também existe a decantação líquido-líquido. Na decantação líquido-líquido a gente usa um funil. O líquido mais denso fica embaixo e o líquido menos denso fica em cima. Lembrando que tem que ser uma mistura heterogênea, porque senão você não vai saber quem está embaixo e quem está em cima. Imagina que tem uma fase só. Aí não dá. Aqui tem que ser algo do tipo gasolina e água. Gasolina e água. Ou água e óleo. Entendeu? Algo que você consiga enxergar. Aí você coloca num funil de decantação, que nada mais é do que um funil em que aqui embaixo tem uma torneirinha. Abre a torneirinha, sai toda a fase menos densa. Quando a fase mais densa tiver... Sai toda a fase mais densa, perdão. Quando a fase menos densa estiver chegando lá perto, você fecha a torneirinha. Beleza? E aí você separou dois líquidos por densidade diferente. Então, separando líquidos de densidade diferentes. Bom, aí o que acontece aqui nesse caso? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, vamos para cá. Mistura heterogênea sólido-sólido. Aqui nós vamos usar a levigação. Levigação é quando você usa uma corrente de água. Você vai usar uma corrente de água e você vai jogar coisas sólidas de densidade diferente. Aquela coisa sólida mais densa vai decantar primeiro na corrente de água. Imagina que está tendo uma enxurrada perto da sua casa. Uma enxurrada, movimento de água da chuva. E você joga sólidos de densidades diferentes lá na enxurrada. Quando a enxurrada passar, você vai ver o quê? O sólido mais denso, ele precipitou primeiro, ele afundou primeiro. O sólido mais denso precipitou primeiro. O sólido menos denso vai ser carregado um pouco mais tempo pela água e vai decantar depois. Essa técnica a gente usa para separar os minérios quando você vai fazer uma extração de ouro, por exemplo. Né? Você passa por uma bateia, que nada mais é do que uma peneira em que tem um buraco no meio, um buraco só lá no meio. Imagina uma peneira. Agora imagina que essa peneira não tem buraco, só tem um buraquinho lá no meio. E aí você faz aquele movimento circular. No que você faz o movimento circular, os minérios vão decantando pelo meio do caminho. E aí a água vai sair lá no buraquinho do meio. Quando você olha no entorno, aí você enxerga se ficou algum minério lá, por exemplo, o ouro. A flotação.
Flotação é utilizado quando você usa um líquido de densidade intermediária para separar dois sólidos de densidades diferentes. Funciona assim. Imagina que você tem dois sólidos, por exemplo, pedra e pó de serragem. Pedra e pó de serragem. Os dois estão misturados, porque os dois são sólidos. Quando você joga água lá, o que vai acontecer? A pedra é mais densa que a água, vai afundar na água. O pó de serragem, o pó de serragem, ele é menos denso que a água, então ele vai boiar na água. Ou seja, você jogou um líquido de densidade intermediária e separou dois sólidos de densidades diferentes. Legal? Dissolução fracionada. A dissolução fracionada é para separar dois sólidos, em que um se dissolve e o outro não. Imagina a seguinte cena. Vamos supor que você tem água e sal. Água e sal. O sal ele se dissolve na água. A areia não. Tá? Areia e sal. Perdão, vamos de novo. Você tem areia e sal. Os dois são misturados. Quando você joga água, o sal vai se dissolver na água. A areia não. Após passar por uma filtração, por exemplo, o que acontece? Passar por uma filtração, como a areia é a sua fase insolúvel, vai ficar retida no filtro, certo? E a água vai passar direto e vai carregar o sal junto com ela, porque o sal se dissolve na água. Sacou? Lembrou lá de cima? E aí depois, evaporando a água, você obtém o sal. Entendeu o raciocínio? Vou repetir. Você tem areia e sal. Joga água. O sal se dissolve na água, a areia não se dissolve na água. Passa por um filtro. O filtro retém a areia e deixa passar a água e o sal. Aí você faz a evaporação, a água vai embora e o sal fica. Legal? Beleza. O que mais que nós temos aqui? Ok. Tratamento convencional da água. Gente, essa tabela é muito importante. Aqui fala todos os processos que a gente vai usar para tratar a água. Então, por exemplo, nesse caso, aqui nós retiramos a água do manancial. Manancial é qualquer represa, córrego d'água, ribeirão, rio, enfim, né? É onde se encontra a água, mina, enfim, né? Quando você capta a água, você joga aqui essas duas substâncias. Não precisa de guardar a reação, mas essas duas substâncias, quando elas entram em contato, elas vão formar o que nós chamamos de agente floculante. O que ele vai fazer? Esse agente floculante, que é esse aqui, ó, é um sólido gelatinoso. Ele vai agregar, ele vai juntar para si, como se fosse um ímã, vai agregar para si, trazer para si as substâncias sólidas e vai formar flocos. Esses flocos, por serem mais densos que a água, eles vão decantar. Essa agitação é para fazer com que o composto formado, sólido gelatinoso, agregue-se às substâncias sólidas presentes na água com mais facilidade. Entendeu? Só para isso que serve a agitação. E aí ocorre o que nós chamamos de floculação, que é a formação de flocos. Esses flocos vão agregar partículas sólidas e vão decantar na etapa seguinte. Pode ser que ficou alguma coisinha, algum sólido que ainda não foi decantado? Pode. Por isso a gente faz uma filtração. A filtração vai reter essas partículas sólidas que não se decantaram na etapa anterior. Tá? E aí também nós temos aqui um processo no qual a gente usa carvão ativado. O carvão ativado vai fazer o que nós chamamos de adsorção. Não está escrito errado não, tá certo? Adsorção significa reter na superfície. Sabe quando você coloca a vela de um filtro de barro? A vela ela adsorve as substâncias sólidas, ou seja, elas ficam retidas lá, por isso que é importante a gente sempre lavar. Quem tem aquela vela de filtro sabe do que eu estou falando. O filtro, o carvão ativo, ele adsorve as impurezas. E aí as impurezas ficam grudadas nele, beleza? E já a areia e cascalho faz a filtração comum, normal, como um papel filtro. E aí a água vai para um reservatório. Após esse processo, ela vai sofrer a adição de quê? De cloro para matar micro-organismos, certo? E fluoreto de sódio, que basicamente é flúor. O flúor serve para prevenção de cárie dentária. Tá bom? Então repare que o cloro é para matar micro-organismos, e o flúor para prevenção de cárie. E depois disso, ela sim é abastecida para a comunidade. Tá bom? Esse é o processo então. Aqui nós temos a decantação, explicando o que é a decantação, né, de substância floculada, agente floculante, que foi o que eu falei. Aqui a filtração, reter partículas sólidas, e a adsorção significa reter na superfície. Como que é feita a adsorção? Através de carvão ativado. Como que funciona o carvão ativado? Vem cá.
Esse aqui é um carvão comum, aquele que você usa para fazer churrasco na sua casa, certo? Então o que acontece com o carvão comum? Ela tem uma área de superfície menor, ó, ele tem esse formato, então ele tem uma área superficial menor. O carvão ativado, ele tem esse formato. Repare que a área de contato dele, olha, eu estou circulando a área de contato dele, ó, olha as voltinhas, ó. Então ele tem uma área de contato maior. Então ele tem uma capacidade de adsorção de substâncias maiores. Ó, tô falando tudo isso e ainda não terminei de dar uma volta completa nele aqui, ó. Acabei. Acabei de dar uma volta completa nele. Então, ou seja, ele tem uma área de contato maior. Então, ele tem uma capacidade de adsorção, ou seja, reter na superfície dele, maior que o carvão comum. E ele é utilizado para isso, para reter essas partículas. Fluoretação, adição de flúor, na forma de fluoreto de sódio, para prevenção de cárie, e cloração para matar micro-organismos que estão presentes na água. Ok, galerinha? Bom, aqui tem um resumo de tudo que nós falamos. Então, eu espero que vocês façam esses exercícios e qualquer coisa, nós vamos combinar o seguinte, olha só, eu vou marcar com vocês semana que vem, agendar e enviar para o representante para passar para vocês a nossa aula de tirar dúvidas. Provavelmente vai ser por volta da terça, entre terça e quarta-feira, que aí eu dei um tempo de vocês fazerem os exercícios aí. Tá ok? Mas também vocês podem mandar pelo meu e-mail, gutoca4@gmail.com, que vai estar aí no roteiro de estudo, ou por WhatsApp, tá? Vocês mandam para o representante manda para mim, legal? Vou estar à disposição de vocês para ajudá-los em qualquer coisa. No mais, muito obrigado, forte abraço e espero encontrá-los o mais breve possível. Valeu, galera do Primeirão!